Ora, muito bem. Você já sabe então o que é uma revisão de literatura e também sabe o que não é, porque é muito importante saber o que não é para saber o que é. Já sabe o que é uma revisão de literatura? Agora eu vou lhe dar as técnicas para que você possa realizar uma revisão de literatura de forma eficiente, com eficiência, ou seja, que você consiga poupar tempo. E também com eficácia, você consiga ter um resultado adequado, ok? Eficácia e eficiência é o que este método que eu vou revelar agora tem. Mas quero referir que este curso é totalmente gratuito. Não compre. Se você tiver acesso a esse curso, não aceite pagar. Ele é grátis. Eu estou a oferecer esse curso gratuitamente. E com ele você pode efetivamente elaborar a sua monografia em curto espaço de tempo. Vamos lá, técnica. Primeira técnica. Bem, não leia tudo. Ok, professora, eu já sei que não posso ler tudo, mas vou ler o quê? Bem, para você poder ler, de acordo com a aula que nós tivemos, a nossa aula número 3, você deve primeiro selecionar os mais relevantes e os mais atuais. Ok, como saber que este texto é relevante ou é atual? Aí é que está o pulo do gato, né? A grande sacada está aqui. Eu recomendo a minha técnica da leitura itinerante. Não leia tudo, leia o que você precisa. Bem, considerando que quando você começa a ler, você já tem um índice provisório, uma estrutura do seu trabalho, você vai apenas ler os elementos que irão contribuir para preencher a sua estrutura provisória. O índice provisório, a estrutura provisória do trabalho, é uma espécie de esqueleto. Imagina o corpo humano, sem os músculos, sem os nervos, sem a pele, sem todo o seu sistema. Só o osso, o esqueleto humano. Ok, este é o seu índice provisório. E o seu trabalho, a partir da revisão de literatura até a bibliografia, será exclusivamente dar nervos, dar músculos, dar carne, dar sangue, completar os órgãos desse seu esqueleto, ok? Então, ao fazer a leitura, eu recomendo, por exemplo, você selecione 15 trabalhos importantes. Imagine que você vai fazer um trabalho sobre cuidados primários de saúde, né? O atendimento primário de saúde às comunidades. Eu recomendo que você procure pelo menos 5 artigos, 5 livros e 5 capítulos de livros sobre esse tema. Mas procure aqueles mais recentes que saíram na sua área. Se você está numa universidade, numa faculdade, vá à biblioteca mesmo da sua universidade. Sim, comece mesmo ali. Procure monografias dos seus colegas naquela área e tente escolher 5 boas monografias naquela área, que tiveram boas notas, ok? Pegue essas 5. Procure 5 livros na sua mesma biblioteca, na sua própria biblioteca, 5 livros importantes naquela área. E depois entre num repositório, pode ir pelo Google Scholar Google, Google Acadêmico, procure lá 5 bons artigos recentes naquela área dos cuidados primários de saúde, ok? Com estes artigos, com esta bibliografia, estamos a falar de 15 obras de autores diferentes, de tipologias distintas, estamos a falar artigos, capítulos de livros e livros, incluindo monografias, você vai para a bibliografia de cada uma destas obras. Das monografias, vais às referências bibliográficas. Dos livros, vais às referências bibliográficas. Dos artigos, vais às referências bibliográficas, ok? Nestas referências bibliográficas, o que você vai fazer é procurar a concomitância, a coincidência, a redundância, a repetição. Procure os livros que são citados mais repetidas vezes por estes 15 autores, por essas 15 obras diferentes, ok? Procure, eu recomendo até 7. Procure os 7 autores mais citados em cada uma daquelas 15 obras. E pegue uma folha, eu tenho aqui, estou a fazer a aula e tenho um livrito, anoto as coisas todas. É importante escrever quando você está a trabalhar, tá bom? Tomar notas. Pegue uma folha, um bloco de notas, um livrinho como este meu aqui e registre quais são os autores que aquelas 15 obras sobre cuidados primários de saúde referem e vai
escrevendo os 7 mais citados, ok? Os 7 mais citados. Quando tiver a referência dos 7 autores, obras, portanto, mais citadas, você vai procurar estas 7 obras mais citadas e vai ler apenas estas 7 obras mais citadas, ok? Esta é a minha dica, é o meu truque. E você vai dizer, professor, isso é muito arriscado. Imagine que esses 7 autores não falam bem sobre o assunto, não desenvolvem bem a questão que eu tenho de estudar, corro o risco de ter uma investigação enviesada. Meu caro, não. Eu já fiz isso várias vezes e funciona. Você vai escolher 7 autores mais citados por 15 autores diferentes que não se conhecem. Se você trabalhar com estes autores, a possibilidade destes autores enviesarem o seu trabalho é mínima. Eles vão seguramente cumprir com aqueles 2 critérios, o critério da relevância e o critério da atualidade. Portanto, não tenha receio de usar este meu método. Com certeza, ao ler estes 7 autores, você estará a ler os 7 livros, as 7 obras mais relevantes naquela área. E é com base nessas 7 obras que você vai elaborar a sua revisão de literatura, ok? Professor, mas 7 obras é suficiente? Sim, eu costumo ver revisão de literatura, de monografias com 20, 25 autores citados. Não é necessário, é uma dispersão. E depois você não consegue fazer o diálogo necessário entre os autores. Porque você tem muitos autores, cita um autor e deixa lá disperso o conceito, a definição, a tipologia do autor. E não usa no trabalho. Por quê? Porque você tem um emaranhado de autores. Não precisa. Para fazer uma monografia, o capítulo teórico, o estado da arte, como nós chamamos, 7 autores está de bom tamanho, desde que eles sejam atuais e relevantes, ok? Então, eu vou recapitular essa aula um bocadinho mais longa que as outras, para você ter o essencial da nossa técnica para revisão de literatura. Qual é a técnica? A nossa técnica é de ler menos, ler melhor e compreender mais. Primeiro, selecionar 15 obras de natureza diferente. Devem ser monografias, artigos científicos e livros. Nos livros você só vai ler os capítulos de livros, ok? Alguns capítulos, não vai ler os livros todos. Capítulos que correspondem a um item, a uma secção da sua estrutura provisória. Porque você não vai encontrar um livro que trata de tudo que a sua monografia ou dissertação trata, mas vai conseguir, com certeza, encontrar um item lá no índice do livro que coincide com um item no índice da sua monografia. Então você vai ao livro e lê só aquela parte. E naquela parte, ao ler, leia de forma itinerante, fazendo notas para que você possa depois citar, mobilizar aquela contribuição no seu trabalho. Este é o passo número 1 que você vai fazer, selecionar 15 obras. Vá à bibliografia destas 15 obras, lá onde eles colocam referências bibliográficas, quer dizer, os livros que eles leram para escrever aquele material, e selecione apenas os 7 mais citados daquelas 15 obras que são de natureza diversa, dos 5 artigos, dos 5 livros e das 5 monografias. Leia apenas estes e são estes que você vai usar no seu trabalho, ok? Ficamos aqui então, esta é a nossa 4ª aula do nosso 2º módulo do nosso curso gratuito sobre como elaborar a sua monografia. Vejo-te no nosso 3º módulo.